Uma classe de alunos estava cantando no carro quando de repente uma nuvem de fumaça preta surgiu. A fumaça preta engoliu o carro, o motorista percebeu a anormalidade e imediatamente pisou no acelerador para acelerar. Mas após escapar da fumaça preta para evitar o carro da frente, o motorista perdeu o controle, fazendo com que o carro capotasse. O carro escorregou e bateu no corrimão da ponte, a garota infelizmente caiu. No final, ela não aguentou mais e caiu no lago. A próxima coisa estranha aconteceu, uma figura apareceu no lago, ele deu a ela um colar. Depois de um tempo, ela flutuou para a superfície, escapando da morte. Em um piscar de olhos, Dasha cresceu. Ela tinha alucinações perigosas frequentes. Sua expressão naquele momento parecia a de um cervo perplexo pisando em folhas amarelas secas. Naquele dia, Dasha percebeu que o colar havia desaparecido. Enquanto procurava, um homem chamou-a. Em sua mão estava o colar dela. Quando Dasha agarrou o colar, ela parecia ter entrado em outra dimensão. Ele deu as boas-vindas à equipe de luz. Antes que Dasha pudesse reagir, o homem desapareceu. Quando ela voltou para a sala de aula, ela encontrou o namorado de sua melhor amiga deitado no chão. Em seguida, ela agarrou o colar e viu uma marca em sua cabeça. Ela virou a cabeça para olhar, havia um espírito maligno feminino perto da janela. Ela se levantou e pulou pela janela. O mais estranho foi que ela saiu ilesa, mas logo ela foi bloqueada por outra pessoa. Lisa desferiu um golpe para nocauteá-la, então Grisha apareceu. Ele arrastou o espírito maligno para a parede e desenhou um círculo na parede. O círculo instantaneamente se transforma em um normal. Eles colocaram espíritos malignos para dentro. Em seguida, o homem veio encontrar Dasha e a levou para uma sala subterrânea e disse a ela: essa garota era um espírito maligno, porque não havia maneira de matá-los, apenas enviá-los de volta para o mundo das trevas. A entrada para o mundo das trevas foi descoberta em 1945 e foi guardada por vários guardas. Lisa e Grisha se tornaram camaradas de Dasha. No dia seguinte, Dasha descobriu um homem com uma marca estranha na cabeça. Ela contou o incidente para Lisa primeiro, depois chamou esse homem de volta. E disse a ele se ele estivesse em perigo, ele teria que ligar para ela. Depois de terminar o trabalho, Dasha voltou para a sala de aula. Mas enquanto nadava, ela acidentalmente deixou cair o colar. Ela tentou encontrá-lo no fundo da piscina, mas o professor pensou que ela estava se afogando e a forçou a puxá-la para cima. No final, ela não conseguiu encontrar o colar. Naquela noite o cara recebeu um e-mail do futuro, lá dentro estava o cenário de sua morte. Ele só tinha que convidar Dasha para sair, contar a ela sobre o conteúdo da foto. Dasha o confortou, aconselhou-o a continuar indo à escola no próximo dia, ela o protegeria silenciosamente. No dia seguinte, os membros da equipe da luz estavam guardando em todos os lugares. Eles pediram a Dasha para ficar de olho naquele cara. Mas Dasha descobriu um suspeito, Grashi corre para persegui-lo. Ele era um fantasma, mas eles pegaram a pessoa errada. Ele não era o espírito maligno que estavam procurando. Quando Dasha se virou, o cara não estava em lugar nenhum. Apareceu números no seu cérebro. Ela pegou uma caneta e desenhou no papel a forma do colar. Ela o segurou com força na palma da mão e sentiu. Um segundo depois ela conseguiu. Ela viu as pegadas do menino no chão, ela seguiu e o encontrou. Neste momento, ele estava parado perto da janela, ao lado dele apareceu de repente um professor. Ele era o espírito maligno que eles procuravam. A situação era muito urgente, Dasha pegou a garrafa de leite e jogou no espírito maligno. Em seguida foi rapidamente ao resgate do garoto. Mas ela ainda estava um passo atrás. O homem caiu do último andar. Quando caiu no chão, de repente desapareceu. Um segundo depois, ele apareceu na piscina. A equipe da luz salvou com sucesso o garoto. Em seguida, o homem tirou o colar e deu a Dasha. Ele pegou o colar porque queria fazer uma experiência com Dasha, provando que o poder dela não vinha do colar. Depois disso, o garoto esqueceu de pular da escada. O homem apagou suas memórias para sua própria segurança. Naquele dia, Dasha foi confessada por alguém na escola. Foi Sam, de quem ela secretamente gostou por muito tempo. Em seguida, Dasha estava namorando Sam enquanto treinava com a equipe de luz. Mas o estranho aconteceu de novo. Dasha de repente recebeu um pacote. O pote de vidro de repente quebrou novamente em sua mão. Ela foi para a escola, ela também pisou em uma pilha de vidros quebrados. Dasha de repente descobriu que seu corpo também tinha uma marca estranha nele. Isso significava que ela era alvo de um espírito maligno. Aconteceu que alguém a seguia por muito tempo. Ele era sorcerer. Ele tinha a intenção de libertar todos os espíritos malignos do mundo das trevas e depois controlá-los para trabalhar para ele. Ele só precisava reviver a estátua feminina para abrir a barreira do mundo escuro. Atualmente faltava apenas um olho, que ele obteve não fez muito tempo.
Mas quando ele prendeu os olhos na estátua, enquanto tentava abrir a barreira do mundo escuro, ele foi bloqueado pela barreira. Descobriu-se que a estátua ainda estava faltando mais uma peça, que era o pingente de Dasha. Então, Sorcerer pegou uma boneca de madeira e escreveu nela o nome de Sam. Ele manipulou Sam para obter o colar e, em seguida, nocauteou Dasha. Sakura pegou o colar e o prendeu na estátua. Mas a sacerdotisa ainda não voltou à vida. Ele se deu conta de que estava perdendo um passo. Aconteceu que ainda precisava de mais sangue de Dasha para quebrar essa maldição de sangue. No momento em que Sam acordou, ele havia esquecido completamente o que tinha feito. Mas Lisa não acreditou nele, eles o mantiveram trancado na base. No dia seguinte, Dasha recebeu um telefonema urgente. Quando ela chegou na escola, ela descobriu que quase todos ao seu redor tinham marca. Seus cúmplices disseram a ela que mais de 100 vítimas foram descobertas. Grachi desenhou um círculo na parede. Um segundo depois ele se transformou em uma porta através do espaço. Eles entraram pela porta do quarto da mulher amaldiçoada. Eles queriam prendê-la, mas ela logo os descobriu. Depois de derrubá-los, ela saltou de 100 metros de altura. Mas como eles não a viram, foi porque ela subiu de volta ao telhado. Grachi estava prestes a pegá-la, mas ela foi muito rápida. Ela simplesmente deu um pulo e conseguiu pular para a lateral de um prédio a centenas de metros de distância. Felizmente, a equipe de luz estava na porta através do céu. Mas eles não eram adversários dela. Ela queria aproveitar a oportunidade para escapar. Grachi desenhou um círculo em uma placa de aço e jogou nela. Um segundo depois, ela foi levada para a entrada do mundo das trevas. O homem imediatamente a levou para dentro. Em seguida, Dasha foi para o lado de Sam. Sam continuou se desculpando com ela. Dasha também sabia que Sam era assim porque ele foi controlado por Sorcerer. Mas, inesperadamente, Sorcerer continuou a controlar Sam. E neste momento, ele também lançou um feitiço que virou a fumaça negra sobre a cidade. Todas as atividades foram interrompidas. Ao mesmo tempo, ele também trancou Dasha e Sam. A porta através do espaço não funcionou. Em seguida, Sorcerer amaldiçoou Sam, pedindo a Dasha para dar sangue. Sem escolha, Dasha teve que se comprometer. Sorcerer ressuscitou a sacerdotisa. Um desastre estava para acontecer ao mundo. Dasha voltou para a base, pensando que Sam ficaria bem. Mas Sorcerer não manteve sua palavra. Ele continuou a controlar Sam. Sam entrou na entrada do mundo escuro. O homem pretendia pará-lo, mas não esperava que o poder de Sorcerer fosse tão poderoso. Apenas algumas rodadas derrotou o homem. Em seguida, Sorcerer continuou cantando feitiços. A cidade gradualmente caiu. Neste momento, Dasha prontamente veio, graças às palavras sinceras, para acordar Sam. Mas era tarde demais neste momento. A entrada para o mundo das trevas estava prestes a ser aberta. Neste ponto, Dasha também percebeu que ela era a chave para este incidente. Então ela saltou para a entrada do mundo das trevas. Mesmo a entrada fechada, Dasha estava trancada dentro. Neste momento, a estátua da sacerdotisa de repente explodiu. O colar voltou lentamente para a mão de Dasha. Graças ao seu poder, Dasha foi capaz de retornar ao mundo humano. E este lugar era o lago em que ela caiu quando era criança. O perigo estava finalmente resolvido. O mundo estava em paz novamente. Este é o filme de fantasia O Mundo Sombrio.